o sangue do assassinato ainda estava na sala de frente do trailer, como se tivéssemos que limpar isso. Com certeza, quero dizer, não foi só um pouquinho. Esse é Josh Peck e você está assistindo o Fim dos Tempos Produções. Canal Fim dos Tempos Produções. Créditos ao mesmo canal. Como remover o fantasma? Eu estava fazendo projeção astral e meditando, você sabe, eu estava deixando o meu corpo e todas essas coisas. E eu acredito que isso é real. Eu acredito que isso pode acontecer. Eu simplesmente acredito. Agora entendo por que é proibido na Bíblia. E isso abre o seu espírito, uma porta, onde quer que você possa passar. Então eu morei neste trailer com a minha esposa Cristina. Nós acabamos de ter nossa primeira filha, Jaqueline. E eu estava fazendo todas essas coisas da nova era, deixando meu corpo e de repente ficamos como numa inundação de atividade demoníaca no trailer. Não ajudou em nada o fato desse lugar já estar. Acho que estava infestado de demônios. Houve um assassinato horrível que ocorreu lá 6 meses antes de nós mudarmos para o lugar. E é por isso que era tão barato. Eu só tinha $500 em meu nome. Isso era tudo que eu precisava para comprar uma casa para minha nova esposa, e eu e ela. E como eu conhecia minha filha. Então, tudo era o que eu podia pagar para descobrir que eu não encontrei. Até depois que eu comprei. Mas comprei este trailer. Descobri que uma garota foi estuprada e assassinada lá. Uma coisa muito doentia, mas foi tão ruim neste estacionamento de trailer, estava tão mal cuidado, que o sangue do assassinato ainda estava na sala da frente do trailer, como se estivéssemos que limpar. Era um poço de sangue que estava coberto com roupas velhas e carpetes quadrados, coisas assim. Quando olhamos pela primeira vez para o lugar para comprá-lo, não fizemos e não vimos, e entramos lá e pegamos as roupas e vimos que havia sangue por todo lado. Era horrível, que estava assando no sol há 6 meses. Então foi isso que eu acho que era um lugar carregado de demônios. Não sabemos realmente a extensão disso, até depois que nos mudamos. Minha filha, que naquela época estava tendo terrores noturnos, de repente, ela nunca mais teve problemas com isso, antes ou depois. Mas ela acordava gritando inconsolável, como se você não pudesse fazer nada para acalmá-la. Tudo que podíamos fazer era abraçá-la e ela gritava por uns 20 minutos até voltar a dormir. Esse tipo de coisa, minha esposa e eu estávamos tendo paralisia no sono, quase todas as noites. Víamos exatamente as mesmas coisas que veríamos o que é chamado de pessoa das sombras agora. Nós reconhecemos como demônios. Veríamos os mesmos tipos de demônios fazendo as mesmas coisas, então não foi apenas uma alucinação compartilhada ou algo assim. Eram coisas que estavam realmente acontecendo. Estávamos vendo coisas no meio do dia, veríamos essas figuras escuras e sombrias passando pela nossa janela em plena luz do dia. Nós tínhamos uma colega de quarto ateia, que você sabe, ajudava com as contas e outras coisas. Tínhamos uma colega de quarto ateia que não acreditava em nada. Ela estava vendo essas coisas também, e ela estava vendo orbes como que se manifestassem e depois atirassem em direção ao nosso quarto. E ela dizia isso como se ela tivesse esse sentimento de raiva por causa dessas coisas. Essas coisas pareciam muito zangada e má, como se ela usasse palavras como isso. Isso é um ateu. Ficou tão ruim que todos nós simplesmente temos esse tipo de dormir na sala e estar no colchão e não ficávamos em quarto diferente. Era tão assustador que era como se todos os dias, quero dizer, como que fosse um inferno na Terra. Foi horrível. E foi finalmente que me levou a um lugar onde eu tive que perceber que eu não estava no controle da situação. E não podíamos viver assim. E finalmente me submeti a Jesus e me tornei um cristão e desisti de todas as coisas da nova era. Então isso também ajudou a responder à questão, é porque os cristãos podem falar sobre essas coisas primeiros e reconhecer que é tudo real, tudo é real. Você sabe que existe força do mal, demônio,
anjos caídos, tudo isso existe. Mas o que também é real é a autoridade em nome de Jesus Cristo. Então, quando tudo isso estava ocorrendo, eu tinha acabado de saber sobre esse cara chamado L.A. Marzulli. Nunca tinha ouvido falar nesse tipo de cristianismo, onde as pessoas realmente investigam essas coisas de alienígenas, coisas espirituais. Eu vi em um programa chamado Sobrenatural, de Sid Roth. Ele estava falando sobre como ele saiu da nova era, então eu arrisquei e mandei um e-mail para ele. Eu estou pensando que esse cara está na TV. Ele não vai me escrever de volta. Mas a minha esposa Peg, na verdade, me contou e disse: o LA quer falar com você, ele está pronto para um telefonema. Eu disse: sim, você sabe que eu estava com esse tipo comigo. Isso era tão importante como eu estou conversando com uma pessoa que sabe disso. É engraçado, realmente eu era imaturo espiritual na época. Quero dizer, eu tinha acabado de me tornar um cristão. Então no dia seguinte ele me ligou e acabamos conversando por mais ou menos 1 hora, mas ele me deu um curso intensivo sobre guerra espiritual. Ele disse: você sabe o que estou dizendo agora, sabe que todas essas coisas são reais, mas a boa notícia é que você vai usar a autoridade do nome de Jesus Cristo. Você pode expulsar essas coisas, você pode fechar esses portais. Você sabe que pode, você pode impedir que isso aconteça, mas você tem que reconhecer que não é você que está fazendo isso em seu próprio nome. É Jesus lhe concedendo sua autoridade, como se você pudesse usar o nome de Jesus. É a autoridade dele, é o nome dele. Não é nada em nós. Estamos fazendo isso, mas podemos exercitar isso se seguirmos Jesus. Então foi isso que eu fiz. Passei por todo o trailer um dia e entrei em todos os cômodos e ordenei que todas as coisas fossem retiradas em nome de Jesus. Então, eu diria, em nome de Jesus, eu ordeno que vocês deixem essa casa diante de que nenhum espírito maligno é permitido aqui. Eu ordeno que todos os portais sejam fechados em nome de Jesus. E eu saí e orei em nome de Jesus para uma cerca de proteção ao redor do trailer. É porque isso era outra coisa que L.A. me disse, que seria uma boa ideia. Naquele dia em diante, parou. Foi feito tudo parado. A atividade demoníaca parou. Num piscar de olhos, se foi. E veio um pressentimento de que sempre tínhamos na sala da frente do trailer, por causa do estupro, do assassinato que aconteceu lá. Foi como se tivesse sido purificado espiritualmente. Era meio que legal, como que um lugar legal de repente. Houve uma sensação de conforto que nunca existiu antes. E isso mudou totalmente nossas vidas. E foi aí que percebi que há um poder real aqui. E isso vai muito além de coisas da projeção astral da nova era, coisas de visão remota. Eu estava fazendo antes disso. Era um ser real. Isso é real. Foi então que eu decidi. Bem, eu realmente não decidi que era mais... Mas eu coloquei meu coração em Deus, o que eu queria. Eu queria fazer o que Ele tinha me dito fazer. Eu queria escrever livros, eu queria falar em conferências, eu queria informar os cristãos sobre a realidade da guerra espiritual na qual todos estamos envolvidos, quer reconheçamos ou não. Então é isso que estou fazendo até hoje. E é isso que estou fazendo neste filme. Você sabe, eu simplesmente louvo a Deus por cada momento disso. Há coisas reais que estão acontecendo, das quais a maioria dos cristãos não estão cientes. Mas é bom encorajar e ver que os cristãos estão acordando para esse tipo de coisa. Então, para qualquer um que esteja observando, se você está passando por isso, se tem medo de ter que passar por algum lugar, algum dia, apenas algo que está curioso, ou talvez você sinta uma atração, talvez haja algo em você que saiba que há verdade nesse assunto. Há uma realidade aqui. Eu imploraria que você clamasse por Jesus. Ore a Jesus. Peça a Ele para entrar em sua vida agora, em diante. Apenas gaste seu tempo aprendendo sobre Jesus. Entre na sua palavra, entre na Bíblia, você sabe que não precisa saber tudo de antemão. Jesus não exige isso de nós. Você sabe que temos que dar o primeiro passo inicial para a fé. Peça que Ele entre em seu coração. Diga que você sabe que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, porque nenhum de nós é perfeito. Somos todos pecadores, estamos todos juntos nas trincheiras. Mas Jesus morreu para que não tenhamos que trazer esses pecados para a eternidade conosco quando morremos.
Se isso acontece, se morrermos e levarmos os nossos pecados para a eternidade, estaremos eternamente separados de Deus. Nunca poderemos ser reconciliados nesse ponto, mas se aceitarmos o presente gratuito da salvação de Jesus, então podemos ser salvos, então poderemos ser reconciliados de volta com Deus quando morremos. Podemos estar com Ele na eternidade, no céu. Então eu apenas pediria que, se você sentir essa atração, mesmo que não sinta isso muito forte, mas se você sente que há algo lá, se você sabe que isso é tudo que você sabe, apenas um monte de lixo que está sendo dito a você, mas você sabe no fundo do seu coração que há algo real aqui, chame por Jesus. Peça para Ele revelar mais para você. Gaste seu tempo aprendendo sobre Ele. Chame por Ele. Peça seu presente gratuito de salvação. Você não vai se arrepender. Amém. Aprenda sobre esse tema espiritual examinando Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12 até o versículo de número 18.